Abra sua palavra aí, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Quem achou aí diz amém. Capítulo 22 de Mateus. Nós começamos hoje uma série das parábolas de Jesus. Sim, as parábolas, as histórias com que Jesus contava. Parábola no grego quer dizer comparação. Escute isso, irmão. Significa colocar uma coisa do lado da outra para estabelecer uma semelhança ou uma distinção entre elas. E na boca de Jesus, nos lábios de Jesus, no ensinamento de Jesus, isso se tornou um método muito especial de nós agora vermos histórias terrenas ali, com histórias que são do nosso cotidiano, mas que essas histórias iriam desvendar verdades profundas e espirituais acerca do reino de Deus, o reino vindouro, o reino que está por vir. É assim que a parábola ela funciona, e um dos motivos era alcançar os simples de forma simples. Era falar uma linguagem que todos iriam entender. Com exemplos que ele dava, por exemplo, nós estamos aqui no capítulo 22, na parábola da festa das bodas. Então ele dava exemplos que era do costume daquelas pessoas, que era da cultura daquelas pessoas. Por exemplo, os pescadores, falava sobre a pesca. Por exemplo, os agricultores, ele usava a geografia do lugar para falar sobre a agricultura e com isso fazer com que aquilo que eles trabalhavam, que é o cotidiano deles, que eles compreendessem de forma mais fácil as verdades que são profundas acerca do reino de Deus, o reino dos céus. Ficaria mais fácil, ficaria mais simples para ele entender. É um dos motivos, de forma simples, alcançar os simples, fixar essas verdades na mente deles, no coração deles, dos ouvintes, dos discípulos. Sobretudo, distinguir pessoas de boa fé que estavam ali realmente querendo aprender, como nós estamos aqui nessa noite, e também de pessoas que não estavam ali para isso, pessoas que zombavam, na verdade estavam ali para zombar dessa fé, pessoas que estavam ali para colher o que Jesus estava falando para usar contra o próprio Jesus, para depois atacá-lo. E por isso Jesus usava a parábola, que não é uma forma tão direta de falar o que ele queria dizer, mas ele estava falando aos que com ele já caminhavam e estavam discernindo sobre o que é essa parábola do semeador. Fala de agricultura, mas ele está semeando o quê? É sobre o que ele está falando? Por exemplo, nessa festa, a festa da bodas, ou na sua Bíblia aí pode estar a parábola da festa da bodas, festa da bodas do cordeiro, pode estar escrito. O que essa festa, ela diz? O que a história que ele está contando sobre essa festa diz? Eu pergunto a você, quem que é esse rei que chama os servos e fala para convidar todo mundo para essa festa? Que festa é essa? Que rei é esse? Quem são esses servos? E olha, quem são as pessoas que foram convidadas e não quiseram estar na festa? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que desprezaram o convite do grande rei? Quem são? Quem são as pessoas que sofreram consequências duríssimas por isso? É o que está sendo falado aqui. Quem são essas pessoas ao qual ele mesmo assim ele fala, olha, então agora aqueles não quiseram vir, então agora convida todo mundo, vamos encher isso daqui. Quem são esses todo mundo? Quem são essas outras pessoas? Quem é a pessoa que vai para essa festa e assentada na mesa, olha na cara do rei, e o rei olha para ele e o rei fala, olha, você não tem vestes adequadas para estar nessa festa. Que vestes são essas, Maia? Quem foi essa pessoa? O que ele respondeu para o rei? O que o rei fez com essa pessoa? Olha quantas perguntas
numa simples história que vai falar da história da humanidade. Vai falar da minha e da sua história. Está falando da minha e da sua história. Me acompanha aí. 22 de Mateus. O título dessa mensagem é uma pergunta. Você está preparado? Uma pergunta. Olha aqui para mim. O título é: você está preparado? Preparado para o quê, pastor? Você está preparado para a festa? Você tem roupas para entrar na festa? Você está preparado para se assentar numa mesa com o rei, dono da festa? É o título dessa mensagem. Essa festa será a conclusão do maior plano salvífico, do maior plano redentivo da história da humanidade. Nesse mundo que a gente vive, caótico, cruel, perdido, muitos são os crentes que sofrem escárnio, zombaria. Muitos são os crentes que são humilhados por causa da sua fé. Muitos são os que estão morrendo nesse exato momento justamente por não negarem a sua fé. Você sabia disso? Alguém viu aí ontem irmãos nossos sendo executados em lugares onde a pregação da palavra não é permitida? Muitos, até mesmo morrendo por não negarem essa fé. E vale a pena? Será que isso vai valer a pena? Será que vai valer a pena manter as vestes adequadas para estar nessa festa? Para estar nesse grande encontro que, eu digo, vai acontecer. Vou retornar a dizer, no encontro e na festa que vai acontecer. E como que... Deixa eu fazer uma pergunta para você. E como que você vai estar diante do dono da festa? Não, vou melhorar a pergunta. E como que você está hoje para essa festa? Para o encontro com o rei dono da festa. Se a festa for hoje, como que você entra nessa festa? É uma pergunta. Se a festa for hoje, como que você se assenta à mesa? Bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? Quem vai participar dessa bodas? Quem não vai participar dessa boda? Porque tem gente que não vai participar. É importante a gente se lembrar disso. Amém, irmãos? Bom, para quem não sabe, essa festa, essa bodas do Cordeiro é o encontro da noiva, igreja de Jesus, a igreja com o noivo, Cristo Jesus. Essa é a festa. Esse é o casamento representado. Esse é o grande dia, esse é o grande encontro. Apocalipse no capítulo 19, versículo 7. Quem tiver comigo aí, a Ana Cristina, vai acompanhando, Ana. Diz assim: regozijemos, alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E a noiva está pronta, a noiva está preparada, a noiva tem expectativas, ela está pronta. Por que você está falando isso, pastor? Porque só a noiva que está pronta para o casamento é que desfruta da festa com o noivo. Eu vou repetir, só a noiva que está pronta para o casamento é que vai desfrutar da festa com o noivo.
Hebreus capítulo 9. Coloca aí para mim, Ana. Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Olha o que diz. Olha aí. E assim, como os homens estão ordenados morrer, o homem morre várias vezes. O homem morre e depois ele volta e ele tem uma outra vida, e ele volta e ele tem uma outra vida, e ele fica melhor, e ele vai ficando melhor, ele vai se aperfeiçoando. A Bíblia diz isso? Hã? Não. A Bíblia diz, coloca aí, Ana. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? Juízo. Vai. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá uma segunda vez, continua, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o... E algumas traduções estão assim, a todos que o esperam. Deixa eu dizer uma coisa para você. A noiva que participa da festa, ela está pronta e ela também espera o noivo. Ela também tem expectativa no casamento. Ela também está aguardando o noivo, aguardando esse dia. Ela está ansiosa por esse dia. Essa é a noiva de Cristo. Ela tem expectativa. Ela passa os dias aqui, claro, com todas as nossas responsabilidades. O homem provedor da casa, o melhor pai, a melhor mãe, ser o melhor filho dentro da sua casa, as nossas responsabilidades profissionais, ministeriais. Amém, irmãos? Sim, mas vivendo tudo isso com uma expectativa no coração. Vai chegar o dia do grande encontro. Vai chegar o dia do casamento. Vai chegar o dia em que esse olhar vai cruzar o meu e eu vou ter que estar com vestes adequadas. Só a noiva estará com vestes adequadas. Quantos são os casados? Casados, levanta a mão assim. Os casados. Amém. As esposas, só as esposas. Quem teve muita expectativa assim no dia do casamento? Quem? Carla? Teve muita? Fernanda não? Alessandra? Ah, você teve, eu sei. Desde o dia que você viu o Júlio passando naquele cavalo, você tinha expectativa. Ô Carla, quanto tempo você ficou nessa expectativa aí do casamento? Foi o quê? 1 ano? Mais? 2? 5 anos, meu Deus. Glória a Deus. Imagina a Carla, 5 anos, ela estava pensando no vestido, ela... Muito tempo antes, ela já estava com tudo pronto, irmão. Na cabeça dela, pelo menos. Ela já tinha a expectativa do dia. As pessoas que vão estar, o vestido que eu vou usar, como que eu vou estar na frente do Alexandre, como que eu vou me encontrar com ele, como que vai ser aquele momento, como que vai ser o depois. É assim ou não é, irmão? Tem gente aqui que está para casar. Cadê a Priscila? A Priscila e o Silvio estão para casar, né? A Priscila tem que ver, falando do casamento, irmão. Sabe o que é isso? É um desejo, é um anseio. Agora eu te pergunto, você guarda esse anseio, esse desejo, essa expectativa? Você se considera noiva para esse dia do casamento com o noivo, Cristo Jesus? Porque essa palavra, ela está dizendo àqueles que o aguardam, aqueles que têm essa expectativa, esses são a noiva. Diferentemente de quando nós não temos, nós não vivemos esse anseio. Quando isso é indiferente para nós, eu vou casar, mas parece que é outra pessoa, porque
Sabe, eu nem penso nessa festa. Sabe, eu nem penso nesse noivo. Eu nem penso nesse dia, na verdade, pastor. É hora de reconsiderar, então, se somos realmente noiva ou não. Amém? Esses são os que vão participar dessa bodas, desse grande encontro, os que reconhecem o Senhor como Senhor, o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida. Amém? E reconhecer Jesus, o Senhor com S maiúsculo, como Senhor, é diferente. Porque, olha só, nós temos alguns irmãos aqui que têm cargos, que comandam outras pessoas. Você imagina, é mais ou menos isso. No tempo de escravidão, alguém que é comandado por outra pessoa, o Senhor é Senhor daquele escravo. E aquele escravo falar para esse Senhor: olha, hoje eu não vou trabalhar não, vou ficar dormindo. Olha, eu não vou pegar a sua água não. Tem capacidade? Isso pode acontecer? Tem possibilidade disso acontecer? Não tem. Porque aquele é Senhor dele. A pena era muito pesada. Agora nós levantamos as nossas mãos e falamos: Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, como que nós andamos fora do que Ele tem direcionado? Isso significa talvez que Ele não seja o nosso Senhor. Porque se Ele for o nosso Senhor, nós estaremos sobre a palavra dEle. É ser perfeito, pastor? Não, ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito. Mas é um coração de Davi, sabe? Não é perfeito. Um péssimo pai, mas um coração segundo o coração de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Alguém que se arrepende. Alguém que aprende com seus erros. E é aperfeiçoado, se arrepende. Cair nisso hoje, amanhã eu posso até cair em outra coisa. André, mas eu não caio mais naquela que eu caí. É um caminho, é desenvolver aquilo que tem sido sobre a vida dele, amém? Andar na direção que Deus deu e não andar fora desse amor, irmão. Porque olha só, mais do que ordens, mais do que princípios, tem pessoas que encaram esses princípios como ordens e tem dificuldade de se encaixar nisso. Eu não sigo ordem de ninguém. Mas irmãos, mais do que ordens, isso é um cuidado. Não são ordens. Essas palavras, esses princípios e essas direções são cuidados de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Ele exorta a quem? A quem ama. A gente tem dificuldade com a exortação, sim ou não? Porque a exortação tira a gente da nossa zona de conforto. É ou não é? A exortação confronta a gente. E a gente não gosta muito de alguém dizer que nós temos que mudar, ou que estamos num caminho errado, sim ou não, irmão? É só comigo? Sim. Só que olha só, por que isso não é uma ordem, uma ditadura, e sim amor? E diz que se ele está exortando é porque nesse tempo ele está amando, porque a única coisa que ele não quer é que o nosso relacionamento com ele seja quebrado, porque ele sabe que nele nós temos um lugar seguro, nele tem salvação, nele tem a força que nós precisamos para combater os nossos desejos controlados, a nossa carne. Então, a todo tempo, o cuidado dele é para que você fique na minha presença. Para quê? Porque aqui tem salvação. Fique na minha presença, porque aqui tem uma destra poderosa te guardando. A única coisa que eu não quero é que você saia dessa condição, dessa posição. Um amor que nos leva a um lugar de segurança, irmão. E tudo que Ele quer é isso. É que a gente não saia desse lugar de segurança, sua própria presença. Tudo isso em amor, porque Ele não precisa da nossa presença. Nós é que precisamos da presença dEle. E mesmo assim, parece que as nossas atitudes revelam ao contrário. Você já parou para pensar nisso?
Vou dar uma moral para Deus e vou no culto hoje. Vou trabalhar ali no restaurante Graça. Tô dando uma moral aí, hein? Quando na verdade nós é que precisamos desesperadamente dessa presença e estar nessa presença. E Ele que não precisa, todo tempo fica dando oportunidades, abrindo os nossos olhos, mandando mensagens e mensagens e mensagens. Ele não precisa, mas é o grande amor com que nos amou. E continua a nos amar. Pastor, e como é que Ele nos ama? Olha, você pode dizer isso de várias formas, mas eu prefiro deixar da forma dele. Eu prefiro te dizer isso da forma que Ele esclareceu na própria Bíblia. Todos creem que essa é a verdade de Deus? Essa é a palavra de Deus? Você crê nisso? Então, como que Ele me amou e como que Ele te amou? Que amor é esse? Esse é um amor sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha um amor sacrificial. Eu tenho certeza que aqui dentro dessa sala, você que é pai, você não entregaria o seu filho por mim, e a minha filha está ali, eu não entregaria por você. Essa é a verdade. Mas esse Deus rico em amor, aliás, esse Deus que não tem amor, Ele é o amor. Ele entregou o seu Filho único para que você fosse reconciliado com o Pai, para que nós saíssemos da condição de escravidão eterna nas mãos do nosso adversário. Esse é um amor sacrificial, esse é um amor que traz salvação. Efésios 2, no versículo 4 diz: Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em nossos delitos. Pela graça, vocês são salvos. É um amor sacrificial, é um amor que traz salvação. E muitas das vezes, irmãos, nós nos damos a amores que são instáveis, nós nos damos a amores que trazem dores, amores que trazem decepções. Mas olha aqui, escute isso. Esse amor é um amor que traz alívio. Por quê, pastor? Mateus 11, no versículo 28, diz: Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei alívio, descanso. Um amor que dá descanso, alívio, na presença dEle. Quando os discípulos estavam lá desesperados, olha, Jesus vai subir, vai sentar à direita de Deus Pai, Ele não estará mais conosco, como nós vamos fazer as mesmas obras? Eles estão ali perguntando como que isso vai ser. Esse é um amor que também nunca te abandona. Por quê, pastor? Ele diz: roguei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, e Ele estará com vocês para sempre. João 14, no versículo 16. Ele estará por um tempo? Não. Esse amor estará para sempre. Esse Consolador estará para sempre. Eu não te abandono. Mateus 28, 20 vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, um amor que não nos deixa sozinhos. Isaías 49, no versículo 15 diz: ei, pode até ser que o maior amor terreno fale de falhar. Pode ser. Qual que é o maior amor terreno, irmão? Da mãe. Tem amor maior do que o de mãe? Mas Deus está falando assim: olha, pode uma mãe rejeitar o filho que ainda amamenta? O filho recém-nascido? Será que isso pode acontecer? Mas até se isso acontecer, eu, todavia, jamais o abandonarei. Eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Um amor que é sacrificial, que traz salvação, que traz alívio, que não nos abandona. É o amor desse Senhor. Tem uma festa preparada.
Diga isso pro seu irmão que está do seu lado. Vai, 1, 2, 3 e já. Tem uma festa. Quem é que não gosta de festa? Hã? Todo mundo gosta de festa, né? Comes e bebes. Alegria. Estar com as pessoas que a gente gosta. E aqui tem uma festa preparada. Olha comigo aí. No versículo 2 diz: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou bodas do seu filho e enviou os seus servos para que chamassem e os convidassem para as bodas, mas estes não quiseram vir. Olha aí o versículo 4. Depois voltou a enviar outros servos, dizendo: diga aos convidados, eis que preparei meu jantar, meus bois, animais cevados estão mortos e tudo está preparado. Vinde às bodas, vinde à festa, está tudo preparado. Tem uma festa ou não? Tem uma festa preparada, tem um encontro preparado. É o que ele está falando. Sim. Porém, olha aí. Porém, no versículo 3, vai dizer assim: ele enviou os servos para que chamasse os convidados. Os convidados aqui é Israel, para essa festa. Mas o que termina dizendo? Mas esses convidados eles não quiseram vir. Aqui falando especificamente de judeus que rejeitaram os profetas com as palavras da parte do Senhor, rejeitaram o próprio Messias, rejeitaram o próprio Jesus. Irmãos, ainda hoje, preste atenção em mim, ainda hoje, muitos continuam rejeitando as oportunidades, as palavras que vêm através dos profetas, as palavras que vêm através do próprio Jesus. Muitos continuam rejeitando esse Messias, esse rei que vai estar sentado, mesmo com todo o alerta que ele tem dado sobre essa festa que vai acontecer. Muitos continuam rejeitando. Eu digo rejeitando as oportunidades porque isso acontece no versículo 3, eles rejeitam, e no versículo 4 ele fala assim: voltou a enviar outros servos. Irmãos, quantas são as palavras, os alertas que chegaram até a mim e você, e nós também rejeitamos. E aí, esse Deus que é amor, ele volta a enviar outros servos. Ele volta a fazer com que o convite chegue até mim e você novamente. Rico em misericórdia, rico em amor. Estamos sentados aqui, estamos participando nessa noite de hoje por causa desse amor perdoador, por causa desse perdão, por causa dessa compaixão. Ele nos trouxe até aqui. Ele tem nos conduzido à grande festa, ao grande dia, ao grande encontro. Rico em amor, as oportunidades que vão sendo lançadas nas nossas vidas. E por que muitos, pastor, continuam rejeitando? Rejeitar, querido, olha aqui para mim. Rejeitar é você não estar à mesa com ele. É você não ter vestes adequadas. É você rejeitar, é você saber que vai ter a festa e dar as costas para essa festa, como os judeus fizeram. Por que muitos continuam fazendo isso? Versículo 5, versículo 6, me acompanha aí. Olha aí. Mas ele não fazendo, mas eles, a resposta de Israel ao evangelho, eles não fazendo caso se foram por seus caminhos. Aqui diz, irmãos, olha aqui para mim, não fazendo caso dessa festa, desse encontro, eles foram pelos seus próprios caminhos. Sabe o que isso diz? Escolheram andar as suas próprias direções e não estão mais no caminho que o Pai deixou, Cristo Jesus. O caminho, a verdade, a vida, o único caminho que leva até a Deus. O único caminho que nos leva a estarmos preparados para esse dia. Então esses aqui, eles deixaram, fazendo caso, foram pelos seus caminhos, um à sua lavoura, preste atenção nisso, e outro ao seu negócio. Israel tinha mais interesse no dinheiro do que no evangelho que estava sendo empregado. Eles estavam mais interessados na condição financeira
E parece que isso não mudou nos dias de hoje. Por que que a pergunta nossa é por que que muitos continuam rejeitando a Ele? Porque o dinheiro e a condição financeira e o seu querer, a sua vontade ainda é maior do que o desejo de estar com Ele, de estar com o noivo nesse grande dia e ser reconhecida como noiva do noivo. Isso, pastor, a gente não tem que ter os nossos sonhos? Não. Você tem que entender que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, é só isso. A gente não tem que ter as nossas prioridades? Não. Não é isso. Não é que não tem que ter as prioridades. Temos muitas prioridades. Mas nenhuma pode ser maior do que a prioridade da aliança com esse Senhor. Do relacionamento com Ele. Amém? Agora o amém foi um pouco mais fraco, né? O que foi? Passou da hora já? Amém? Glória a Deus. Continua aí. E outros, versículo 6, apoderando-se dos servos, que eram os apóstolos e os profetas, os ultrajaram e mataram eles. Eles mataram esses apóstolos. Essa é uma época da igreja primitiva. Essa época foi muito gloriosa, irmão, mas com muito sangue, com muita perseguição, com muita dor. E o rei, versículo 7, olha aqui, agora é a tragédia dos que rejeitaram essa festa. Olha aí o que está dizendo. E o rei, ouvindo isto, zangou-se. Em algumas traduções daí ficou extremamente irado. E enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou a sua cidade. Irmão, Jesus está contando uma parábola, uma história, que é exatamente o que vai acontecer. Aqui, quando ele diz isso daqui, o rei, ouvindo isso, zangou-se, ficou extremamente irado. Os exércitos destruiu aqueles homicidas, queimou aquela cidade. Irmão, exatamente é o que aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, totalmente destruída pelo general Tito. Como é que a parábola e a história vai falando exatamente do que a humanidade vai viver, do que nós vamos viver. Isso já tinha acontecido. Então, ele diz aos servos, versículo 8, as bodas, na verdade, estão preparadas. O que isso quer dizer? Ela vai acontecer, mesmo com os judeus tendo rejeitado. Isso vai acontecer. Mas os que foram convidados não são dignos, a respeito de Israel que ele está falando. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quanto encontrares. Agora esse amor que nós falamos, esse amor agora está convidando a todos a participarem dessa festa. Irmão, é nesse momento que eu e você somos enxertados nessa videira. É nesse momento que não é mais Israel e só Israel. É nesse momento agora que ele abre a festa e a mesa da ceia a mim e a você, a todos. Vai a todos, vai em todos os caminhos, convidem a todos, é o que ele está falando. E os servos, versículo 10, saindo pelos caminhos, ajuntaram-se todos os que encontraram. Estava ali levando o evangelho a todos os povos, tanto maus como bons, e as bodas ficaram cheias de convidados, tanto maus como bons. Irmãos, os bons necessitam tanto da graça, da misericórdia e da salvação quanto os maus. E as bodas ficaram o quê? Cheias. Falando de quem? Dos redimidos em Cristo Jesus. Versículo 11. E o rei entrando para ver os convidados. Isso era um costume, tá, irmãos? Do anfitrião. Ele chegava e ele olhava para os seus hóspedes. Ele observava os seus convidados. Aí diz assim: viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Olha aí, a gente vai chegando aqui no final. E esse rei, observando os convidados, observa esse homem que não está trajado com veste nupcial. Era a roupa da bodas provida pelo rei, né? Um costume daquela época. E ele disse assim: amigo. Esse amigo aqui, irmãos, não é um amigo muito bom. Esse amigo aqui, no sentido da palavra, é um tratamento utilizado de uma maneira negativa. Ele diz amigo.
olhando para esse homem: como entraste aqui não tendo vestes de bodas? Como ele está falando, como que você entra aqui vestindo a sua própria roupa, que é uma autojustificação? Será que nós podemos nos autojustificar? Será, irmão? Ou nós tivemos um que nos justificou? Ele está falando isso. Como é que você entra aqui com a sua própria roupa? A roupa da autojustificação. Como é que com isso você rejeita a minha roupa? A roupa que eu preparei para você. A roupa que já estava preparada, a qual é a justiça de Cristo. É isso que ele está dizendo. E esse homem, vai dizer o texto, que ele se emudeceu. Esse homem ficou mudo. Esse homem que julgava que a sua roupa estava boa para a festa. Aquela roupa da autojustiça dele, que essa roupa ela era suficiente, ela era boa para essa festa. Ele estava satisfeito. Ele estava bem do jeito que ele estava vestido. Mas ele estava bem satisfeito até a hora que o rei entrou. É a nossa forma, é o nosso jeito de acharmos que vamos poder entrar nessa festa de qualquer forma, ou com qualquer roupa. Não vamos. Aliás, entrar até vamos. Só que o rei vai olhar nos nossos olhos. O rei olha nos olhos desse homem e ele diz: essas não são as roupas adequadas, não são as roupas da noiva. Essa noiva não se preparou para esse grande encontro. E aí o texto continua dizendo, versículo 13: então o rei disse aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Coisas que Jesus falou na parábola que já aconteceram. Alguém tem dúvida aqui de que o final da parábola vai acontecer? Você tem essa dúvida? Se você crê, eu perguntei no início, você crê que essa é a palavra de Deus? Essa é a verdade de Deus? Amém? Então ele está nos dando mais um alerta. Não chegue na festa de qualquer forma. Não entre nessa festa, não ouse entrar com as suas próprias roupas. O que vai acontecer, pastor? Nós seremos retirados dessa festa. Para onde, pastor? Para um lugar onde tem ranger de dentes e pranto eternamente. É assim que ele conclui essa parábola. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Só quem é noiva vai estar com vestes apropriadas para o encontro com o Cordeiro. E essa noiva, ela possui algumas características. Qual, pastor? Essa noiva é fiel. Essa noiva que vai se casar com o noivo, ela tem expectativa nesse dia. Ela está com o coração nesse dia, mesmo com todos os seus afazeres, famílias, sonhos aqui, há expectativa no coração dela para esse dia. E a noiva que tem expectativa, ela é fiel, ela não trai o noivo. É muito feio, você já viu no relacionamento, irmão, uma noiva, ela vai se casar, e aí acontece algo que ela perde o controle e ela trai o noivo. Não, uma característica dessa noiva que vai ser reconhecida com vestes limpas é que ela é fiel a esse noivo.
que é trair o noivo? Trair o noivo, Jesus, como igreja dele, é não estarmos mais a essa mesa, é quebrarmos a aliança com ele, é andarmos fora dos princípios dele. Isso é trair o noivo. Não, essa noiva, ela é fiel, mesmo enfrentando as intempéries da vida. A igreja, com a ajuda do Espírito Santo, claro, ela vai permanecer sempre fiel ao noivo, amém ou não amém? Sempre fiel ao noivo. Uma outra característica é que essa igreja é santa. Só está preparado para o encontro quem anda em santidade. Irmãos, olha aqui para mim, essa é uma outra grande verdade ao qual nós não vemos muito nos Instagrams, nos cortes dos podcasts, nos canais do YouTube. Eu não tenho nada contra isso. O culto de domingo passado foi uma palavra para nós termos a nossa confiança edificada. Amém? Eu preguei uma palavra dessa domingo agora. Jesus fez muito isso, motivou muito as pessoas. Nada contra isso. Nada. Porém, não podemos nos calar quanto a essa noiva e as características delas, e que uma das principais características é que ela é santa. A santificação está preparada para esse encontro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: mas como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. É isso que a palavra nos traz, é referente ao nosso estilo de vida. Hebreus no capítulo 12, versículo 14, vai dizer que sem paz e sem santificação ninguém verá a Deus. Como é que uma palavra, se você parar, para estudar só um pouquinho, você vai ver a Bíblia toda se completando em uma direção. Esteja pronto para esse casamento. Esteja pronto para esse encontro, se arrependa. Busque um fortalecimento nele. Essa noiva é fiel, essa noiva é santa, e essa noiva não dá lugar ao mundanismo. Vivemos, sim, nesse mundo, porém, com a consciência de que nós somos cidadãos do céu. Essa é a verdade. O que é isso, pastor? É não andar pela nossa maneira ou pela maneira do mundo pensar. A palavra nos adverte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ela é fiel, ela é santa, não dá lugar ao mundanismo. E essa igreja também, uma das características dessa noiva é que ela adora a Deus. Sim, a noiva preparada é aquela que adora em espírito e em verdade. É para isso que nós vivemos, trabalhamos, nos encontramos, nos reunimos para adorar aquele que vive, que reina. Toda a nossa ação, é uma atitude de adoração a Ele, ou pelo menos deveria ser, amém, igreja? Quando não é para que Ele seja adorado, é porque atrás das nossas ações existem interesses próprios. Vou repetir aqui: quando não é para que Ele seja adorado, e Ele seja o objetivo, e Ele seja o motivo, Ele seja o centro, é porque atrás disso já tem interesses próprios dentro de nós. E esses homens que foram jogados para fora da festa são homens que têm características de interesses próprios. Sabe o que é isso? Tomar a glória de Deus, querer tomar a glória de Deus, o reconhecimento que é de Deus, o posicionamento que é de Deus. Aonde que isso nasceu, irmão? Quem quis tomar o lugar de Deus? É só você observar. E por último, ela proclama a mensagem do noivo. Esse é o pedido do noivo. Marcos, no capítulo 16, versículo 11, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Característica da noiva, para você fazer um parâmetro para a sua vida, para eu fazer um parâmetro para a minha vida,
essa noiva é fiel, é santa, não dá lugar ao mundanismo, ela adora a Deus e ela proclama a mensagem do noivo. Quem que vai participar das bodas do Cordeiro? Todos os que são salvos em Cristo Jesus. Quem vai ficar de fora? Todos os que rejeitaram o convite do rei. Toda hora que está sendo falado rei aqui é Deus Pai. Deus Pai, o convite dele. Quem vai ficar de fora? Os que rejeitaram esse convite. Quais são as características dessa noiva? Santa, fiel e adoradora.